Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã. Hoje eu queria compartilhar com você 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Eu vou ler para nós. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quero iniciar dizendo que há momentos na nossa vida que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi, quando ele chega na cidade de Ziclac, onde ele estava morando, ele percebe que a cidade estava destruída, que todos os familiares, tanto dele como dos seus soldados, tinham sido levados cativos. Os seus soldados estavam sem força de tanto chorar, de tanto lamentar. E esses soldados já estavam dizendo: Davi é culpado, vamos apedrejá-lo. O fato é que Davi estava cercado, de muita dor, de muita angústia, de muita pressão, de muita solidão, e é nesse momento que a palavra de Deus diz que Davi se reanima no Senhor. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você. Por que Davi se reanimou no Senhor? Eu queria falar três coisas sobre isso. Davi se reanimou no Senhor quando ele parou de se apoiar nos seres humanos. A Bíblia diz que os seus soldados, que celebrava, que reconhecia Davi como rei, começou a dizer: Davi é culpado, vamos apedrejá-lo. Eu quero dizer que há momentos na nossa vida que os nossos amigos vão se afastar de nós, que as palavras não vão resolver, que as pessoas não vão entender, que as pessoas não vão carregar as nossas dores. E foi nessas circunstâncias que Davi, se reanima no Senhor, porque ele para de olhar para os homens e começa a olhar para o Senhor. Eu quero dizer para você e para mim, meu irmão, é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, se não me engano, capítulo 12, que a Bíblia fala que eu e você temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e não olhar para as circunstâncias. Isso aconteceu com Jó. Jó, a Bíblia fala que ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde e até os seus amigos começaram a acusá-lo. Mas mesmo nessas circunstâncias, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e, por certo, ele vai me levantar desta situação. Aleluia. A segunda coisa que nós podemos dizer, que Davi se reanimou no Senhor, lembrando quem era o seu Deus. Davi, o texto vai dizer no versículo 6, no finalzinho, dizendo assim, que Davi se reanimou no Senhor. Mas a Bíblia vai dizer mais do que isso. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia da fidelidade de Deus, do cuidado do Senhor, das promessas do Senhor. Davi sabia que ele venceu o leão porque Deus estava presente. Ele venceu o urso porque Deus estava ali com ele. Ele venceu Golias porque Deus estava com ele. Davi lembrou que em todo momento da sua vida, em várias vezes, era Deus que sustentava a vida dele. Quem lembra dos feitos do Senhor vai ter força para vencer o seu presente. Aleluia. Eu quero dizer que muitas vezes o inimigo vai tentar, na minha vida e na sua vida, naquelas horas mais difíceis, o inimigo vai tentar fazer a gente se esquecer de tudo que Deus já fez na nossa vida no passado. Foi assim que aconteceu com Asaf, ali no Salmo 77. Vai dizer assim que Asaf estava angustiado, mas a vida mudou quando ele começou a lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. Aleluia. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você é que Davi se reanimou no Senhor quando ele buscou a presença do Senhor. Aleluia. O verso 7 a gente não leu, mas a Bíblia diz aí no verso 7 de 1 Samuel, capítulo 7, que Davi chama o sacerdote Abiatar
para ele vir diante de Davi e levar a estola sacerdotal. Isso fala, né, de consultar ao Senhor, de orar, de depender do Senhor. Né? A estola sacerdotal fala da intimidade que a gente tem que ter com Deus. Enquanto todos estavam dominados pelo desespero, Davi busca o Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero dizer que Davi, ele entendeu que as reclamações, que as murmurações, que as acusações não iam resolver nada, mas ele precisava o quê? Ouvir a voz de Deus. Foi assim que aconteceu com Jesus, quando ele estava também no Getsêmani. A palavra de Deus diz que Jesus começa a orar, ele estava muito angustiado, e aí ele foi fortalecido através da oração diante do seu Deus. A presença de Deus, meu irmão, escuta isso. A presença de Deus não vai eliminar as nossas batalhas. Buscar a presença de Deus não vai eliminar nossas batalhas, mas vai nos fortalecer para vencer cada uma delas. Aleluia. Eu quero concluir aqui dizendo que Davi se reanimou no Senhor quando ele tirou os olhos do ser humano e começou a olhar para o Senhor. Davi se reanimou no Senhor quando ele lembrou da fidelidade do Senhor. Davi se reanimou no Senhor quando ele buscou a presença do nosso Deus. Meu irmão, se você precisa de um ânimo, do renovo do Senhor, se você precisa ser reanimado no Senhor, guarde isso. Tire os olhos das circunstâncias e olhe para o Senhor. Lembra da fidelidade, daquilo que Deus já fez na sua vida e busque a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe através dessa palavra. Shalom, graça e paz.